Ó Senhor, do teu amor, da tua palavra, Pai amado. Ó Deus querido, usa, Senhor, o teu servo conforme o teu querer e a tua vontade, Pai amado. Ó Senhor, eu entrego em tuas mãos o irmão Isaías nessa noite, né? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a Bíblia nessa noite, livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 1, versículo 1 a seguir. Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 1 a seguir. Os profetas maiores. Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Quem achou, diga amém. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 diz assim: na epígrafe do texto, a primeira visão dos querubins. Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriu os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém? Podeis tomar assento nessa noite? Irmãos, sendo um culto dirigido pelo Departamento de Mocidade, essa palavra estava guardando para ministrar outro dia essa palavra, e tinha um sermão preparado para hoje, mas o Senhor me fez lembrar desse texto que eu estava estudando, e Jesus encheu meu coração, né, nos dias de hoje, para dizer algumas coisas muito importantes para a nossa vida espiritual. A primeira delas, nós devemos entender e aprender com Ezequiel que nós devemos, na presença de Deus, ter sonhos e objetivos. Pois Ezequiel, ele tinha sonhos e tinha objetivos, e tinha metas traçadas nas quais ele pretendia alcançar. Mas para nós entendermos o que Ezequiel queria alcançar e compreendermos ainda que Deus tinha algo muito maior para ele preparado, e que as circunstâncias nas quais ele foi exposto trabalharam na vida dele para que, primeiramente, os sonhos de Deus viessem se concretizar na vida dele, e, em segundo lugar, mostrar para Ezequiel que as circunstâncias não limitam Deus naquilo que ele promete. Ezequiel, ele é da nação de Israel. Ele era filho de Buzi, um sacerdote. Automaticamente, ele tinha por direito de ser também sacerdote. E todo bom judeu, ele começa a ensinar o seu filho a partir dos seus 5 anos de idade. Ele começa a contar muitas histórias verídicas de muitos heróis da fé,
que são da mesma nacionalidade. Então Ezequiel conheceu os grandes homens, os grandes nomes que antecederam seu pai, as pessoas de grande importância da nação de Israel. E essas pessoas tinham uma coisa em comum: elas tinham muita intimidade com Deus na sua classe, é claro. Ezequiel, por ser filho de sacerdote, como disse a princípio, ele tinha por direito de também se tornar um sacerdote. E o sacerdote é aquele indivíduo na nação de Israel que ele tem a unção de Deus para interceder pelo povo diante de Deus. Ele servia ao Senhor, nosso Deus, no templo que estava edificado. Então Ezequiel começa a entender e estes sonhos começam a entrar em seu coração. Ele começa a sonhar com um dia que também receberia a unção para interceder pelo povo diante de Deus. Ele sonhava com um dia que ele poderia entrar pelas portas do templo. Ele sonhava com um dia que ele poderia passar pelo primeiro véu e chegar além. E um dia estar diante da poderosa presença de Deus intercedendo pelo povo. Então o pai de Ezequiel começa a ensinar a ele o caminho que ele devia seguir para poder alcançar este objetivo. Todo bom judeu, começando a ensinar o seu filho as 613 leis que estavam contidas no livro, que estão contidas no livro de Levítico. Então ele começava a ensinar a ele sobre tudo isso, sobre os sacrifícios, para que serve cada um deles. Começou a ensinar sobre a purificação e todas as coisas referentes a isso, para que ele pudesse alcançar o seu sonho. Então Ezequiel cresce com esses objetivos de seu coração. Ele começa a buscar por esses objetivos, e quando ele completasse 18 anos de idade, ele poderia alcançar a patente de levita mor e poder servir o Senhor no templo, como tangedor, como escriba ou como um cantor na casa do Senhor. E o Ezequiel ele começa a servir o Senhor dessa forma, começa a se dedicar, começa a buscar, e quando ele completa 18 anos de idade, algo acontece. E este algo que acontece muda a história de Ezequiel de uma forma muito drástica. A nação de Israel, Jerusalém, ela é invadida pelo exército inimigo do povo de Deus. As muralhas de Jerusalém são derrubadas, as portas são queimadas no fogo, e o templo onde Ezequiel queria servir o Senhor é totalmente destruído e saqueado. E se não bastasse isso, Ezequiel no meio da noite acorda e contempla uma cena muito feia, que eram seus pais mortos na sala de sua casa. E agora Ezequiel é levado cativo para uma terra longínqua, distante da sua casa, distante dos seus parentes, distante da sua nação, distante daquilo que restou, do que simbolizava a presença do Senhor. Passam-se 5 anos que Ezequiel está em Babilônia. Passa-se 5 anos que Ezequiel perdeu as mãos santas de um sacerdote, está com as mãos calejadas de tanto trabalhar. Perdeu a pele santa de um sacerdote, queimada pelo sol. Ezequiel, ele perde tudo que ele precisava ter para ser um sacerdote. Mas a única coisa que Ezequiel não perde é o espírito de um sacerdote, mostrando que as circunstâncias adversas não limitam Deus naquilo que Ele promete. Ezequiel não poderia voltar para Jerusalém porque ele estava cativo, não tinha poder sobre sua própria liberdade, não podia servir o Senhor no templo, não podia ofertar sacrifícios, não podia interceder pelo povo. Mas o Deus que se manifestava no templo estava contemplando todas as coisas. O que mais me chama a atenção, irmãos, é que quando Ezequiel foi levado cativo, mesmo
estando cercado de pessoas que estavam nas mesmas circunstâncias que a dele. As pessoas olhavam para um lado e viam apenas os cativos no cativeiro. Olhavam para o outro lado as pessoas sendo oprimidas por aqueles que ali estavam. Olhavam para frente e apenas um trabalho braçal. Olhavam para trás e não poderiam regressar mais. Mas Ezequiel, em meio a toda a dificuldade que ele estava passando, ele estava tendo visões de Deus. Eu vou repetir porque isso é bem forte. Em meio a toda a dificuldade, todo mundo estava vendo só o lado negativo das coisas, mas Ezequiel estava tendo visões de Deus. Porque ele tinha sonhos, ele tinha metas, ele tinha objetivos de alcançar a presença de Deus. Lembrando que Ezequiel vivia num tempo que era regido pela lei, e a lei disponibilizava o Espírito Santo para as pessoas sob medida, e não era todo mundo que tinha a presença do Espírito Santo, era apenas algumas pessoas, reis, profetas e sacerdotes. Por um curto período de tempo eles recebiam a unção do Senhor e eram usados por eles. Ezequiel queria unção para interceder, o sacerdote intercede, mas Deus chamou Ezequiel para ser profeta. E o profeta, diferente do sacerdote, ele não leva o povo a Deus. O profeta leva Deus ao povo. O profeta é a boca de Deus na face da terra. Ele fala em nome do Senhor. Ele entrega a mensagem de Deus para aqueles que necessitam de ser corrigidos, consolados, advertidos, direcionados, exortados e coisas semelhantes a essas. Todas as vezes que Deus levanta um profeta, é porque o povo necessita de orientação, de direcionamento. E nós devemos entender que nós temos a total liberdade para sonhar, para estipular metas e objetivos. Mas existe um Deus no céu, esse que realiza os sonhos, esse que abre as portas onde não há parede, esse Deus que está no céu, que nos trouxe aqui na noite de hoje, para que nós venhamos entender que, embora nós tenhamos esses sonhos, existe algo no coração dele que é bem maior do que aquilo que nós propomos no nosso coração, que é bem maior do que aquilo que nós colocamos no nosso intelecto. Deus está querendo dizer que aquele caminho que nós escolhemos trilhar, ele tem um caminho bem maior preparado. Aquilo que nós colocamos em nosso coração, que aos nossos olhos é bom, tem algo muito melhor no coração dele preparado para cada um de nós. Mas para que nós possamos alcançar os sonhos de Deus, nós vamos ser expostos a situações que talvez nós não quiséssemos passar, a processos que talvez nós não quiséssemos enfrentar. Mas uma vez que Deus nos coloca no processo, uma vez que Deus nos coloca trilhando um caminho para que nós venhamos alcançar o sonho que Ele mesmo já sonhou para nós, devemos permanecer, pois a permanência ela nos faz alcançar os objetivos, nos faz alcançar as metas estipuladas e muito mais do que isso, a manifestação dos sonhos de Deus em nós. Ezequiel ele não queria ter passado por isso, porque ninguém quer passar por dificuldades, ninguém quer passar por perdas, ninguém quer passar por privações, humilhações e coisas semelhantes a essas. Mas essas circunstâncias das quais vos citei, elas nos aproximam de Deus, para aqueles que têm um discernimento e conseguem entender que as coisas ou acontecem pela vontade de Deus, diretiva ou permissiva, ou porque Ele permite, ou Ele quer que aconteça, ou Ele permite que aconteça. Nós devemos entender que, independente da circunstância, o Senhor está no controle de todas as coisas. E que nada acontece sem propósito ou motivo. Mas como a Bíblia nos afirma, que
todas as coisas que acontecem com um motivo específico. Elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Então entenda na noite de hoje que, quem sabe, o processo que você está enfrentando, atravessando, está te moldando para que você possa ser preparada para viver aquele projeto que Deus tem na eternidade. Quem sabe o que você está passando hoje, que é desconhecido por mim, mas totalmente conhecido pelo Senhor, é um processo que está te fortalecendo, está te amadurecendo, está fazendo você mudar a sua mentalidade, está fazendo você olhar mais para a obra de Deus. E se você não está olhando mais para a obra de Deus, é Deus te chamando: ei, minha filha, ei, meu filho, eu estou te querendo, é no meu altar. É você orando mais, é você buscando mais, é você se derramando mais, dependendo mais. Porque quando tudo vai bem na nossa vida, irmãos, nós acabamos permitindo que a soberba da vida entre no nosso meio e permaneça. E essa soberba da vida é um sentimento, é uma ação que nós fazemos, que nós nos sentimos independentes da vontade de Deus. E para nós que fomos salvos por Jesus, isso não pode acontecer, porque uma vez que nós nos sentimos totalmente autossuficientes, deixamos de perguntar para Ele se o que vamos fazer vai agradá-lo ou não. Então Ele permite situações. Ele não permite para que Ele veja o que há no nosso coração, porque Ele já sabe. Ele permite para que nós mesmos venhamos ver e conhecer o que há no nosso coração, porque nas adversidades nós acabamos expondo aquilo que realmente existe dentro de nós. É um lado que só Deus conhece, que às vezes nós mesmos não conhecemos, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mas as circunstâncias difíceis, elas acabam que nós somos expostos, elas acabam revelando aquele caráter oculto que nós desconhecemos. E quando nós vemos com nossos próprios olhos, ouvimos com nossos próprios ouvidos e sentimos na nossa própria pele, nós dizemos: eu preciso melhorar. As circunstâncias difíceis que nós passamos, permitidas por Deus, é para que nós venhamos melhorar, é para que nós venhamos depender mais dEle, buscar mais a presença dEle. E lembre-se, nada, nenhuma tempestade, nenhuma dificuldade acontece por acaso. Ela sempre se levanta, o vento sempre se levanta, a tempestade sempre se levanta antes de Deus cumprir um propósito através de nossas vidas. Se você for analisar a base bíblica que eu tenho para isso, é o texto que está lá em Marcos 4, se eu não estou enganado, ou Marcos 5, que fala que antes de Jesus chegar na província dos Gadarenos, ele entra com os discípulos no barco, outros barcos estão ao redor do barco que Jesus estava, e quando ele começa a criar rumo para Gadara, uma tempestade começa a se levantar. Os demais barcos que estavam ao redor abandonam de seguir Jesus, mas Jesus continua prosseguindo com os discípulos. Quando chega no meio do mar, a tempestade se levanta com muita veemência. Sopra tão forte, mas Jesus está correndo na polpa do barco. Os discípulos vão falar com Jesus, e quando eles falam com Jesus, Jesus se levanta. Ele estende as mãos, ele dá uma ordenança dizendo: mar, aquieta-te, vento, cala-te. E depois dessa ordenança existe grande bonança. E quando ele chega na província dos Gadarenos, pelo poder que Deus deu a ele através do Espírito Santo, ele liberta aquele homem, e aquele homem serve de grande testemunho, pois tempos mais tarde, quando o apóstolo Paulo foi pregar numa cidade chamada Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades, o evangelho já estava instaurado ali. As pessoas já sabiam quem era Jesus. Por quê? Porque alguém que foi outrora governado por legiões de demônios, agora foi liberto pela presença de Jesus. Ou seja, aquela tempestade se levantou tentando impedir deles chegarem ali. Todo
toda tempestade que se levanta na vida de um crente direcionado pelo Espírito Santo é porque lá na frente tem um propósito de Deus prestes a se cumprir. Se você está atravessando uma tempestade em qualquer área da sua vida, é porque lá na frente tem um propósito de Deus prestes a se cumprir através da sua vida. Deus não nos coloca em lugares à toa. Deus não forma alianças através de nós à toa, pelo contrário. E se Ele formou alianças através da sua vida, é porque Ele quer alcançar pessoas através dessas alianças, através dessas amizades, através das intimidades que você permite ter com pessoas, porque Ele quer alcançar nas vidas, Ele quer mudar a história de alguém. E às vezes, irmãos, ou às vezes não, é de certeza, nós somos observados, as pessoas nos observam e não veem apenas a gente, elas veem aquele nome que nós carregamos, que é o nome de Jesus. Para nós que vivemos em Cristo e andamos em comunhão com Ele, nós temos algo que o mundo não tem, que é uma paz que excede todo o entendimento humano. Nós temos paz no nosso espírito. As pessoas aí fora, para ter um pouquinho de paz, elas buscam preencher o vazio da alma que elas têm com outras coisas externas. Alguns andam em festas, outros têm vícios, outros ainda compram muitas coisas, outros comem demais, e por aí afora, porque eles sentem um vazio, uma inquietação dentro deles, e só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo. E eu e você, nós temos essa paz que excede todo o entendimento humano, irmãos, independente das circunstâncias que estejamos vivendo, quer seja por doença, quer seja por ausência de recursos, quer seja por dificuldades financeiras, mas ainda assim nós temos paz em nós mesmos, nós não vivemos inquietos, nem nada do tipo. Podemos perder talvez uma noite ou outra de sono, mas a presença do Espírito Santo em nós nos traz a certeza que dias melhores virão na presença do Senhor. Mas as pessoas sem Jesus aí fora não têm isso. Elas vivem inquietas, vivem ansiosas, querendo controlar aquilo que é incontrolável, querendo obter aquilo que não se pode ter por conta da ausência de controle. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, que andamos segundo a fé, nós temos atributos dados por Deus que nos diferenciam das outras pessoas. E tudo isso é para mostrar a manifestação do nome de Jesus em nós. E esse nome que muda a história das pessoas. Mas Cristo te trouxe hoje aqui para você entender que as dificuldades que nós passamos, permitidas pelo Senhor, são com o intuito de nos fortalecer, de nos atrair para o altar. As circunstâncias que Deus permite na nossa vida e ao nosso redor é para que nós venhamos nos aproximar dele. A dificuldade sempre vai nos aproximar de Jesus. Quando as portas se fecham, às vezes, quando as portas estão abertas, às vezes nós nos sentimos até um pouco negligentes com a nossa vida espiritual. Às vezes deixamos de jejuar, deixamos de orar, deixamos de consagrar, deixamos até mesmo de ler a palavra, de fazer os nossos devocionais. Mas quando as dificuldades apertam, alguns acabam abandonando mesmo a fé, mas outros se voltam para Deus. Infelizmente, isso tem acontecido com muitos cristãos no presente era, que isso não vem acontecer conosco, irmãos. Que nós não venhamos buscar o Senhor apenas pelas dificuldades que nos alcançam, mas porque nós amamos e somos gratos pela salvação que nos foi dada de graça, mas que teve um alto preço. Os objetivos de Ezequiel foram frustrados. Ele não conseguiu alcançar de ser um sacerdote, mas Deus tinha um propósito maior na vida dele, um projeto bem maior, do qual ele não entendia naquele instante, do qual ele pode até mesmo ter pensado: o que foi que eu fiz para merecer isso? Porque ele não tinha cometido um pecado nenhum, mas o que caiu sobre ele foi os pecados dos que vieram antes dele.
o seu contemporâneo, o profeta Jeremias, salvo engano, no capítulo 3, versículo 7 do seu livro, ele vai dizer que o povo ele vinha, se prostrava diante do templo e dizia: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eles não cultuavam mais o Deus que se manifestava no templo, estavam se prostrando daquilo que simbolizava a presença de Deus. Ele dizia no seu coração: aqui está edificado o templo de Deus, aqui está o templo do Senhor, as grandes muralhas ao redor de Jerusalém, estamos protegidos, aqui está o símbolo da presença de Deus, nenhum mal vai chegar até nós. Mas eles se esqueceram que não é o símbolo que protege, pelo contrário, é o que se manifesta no local que trazia a proteção. Esse templo aqui, sem a igreja do Senhor aqui, é apenas um templo vazio. Deus não usa concreto, Deus não fala com cadeira, Deus não fala com parede, Deus fala comigo e com você que servimos a Ele. O que faz a diferença, o que muda o ambiente é a igreja de Jesus. E a palavra igreja, ela vem de duas palavras gregas, é a junção de duas palavras gregas, ek e eclésia, que na totalidade é eclésia, que traduzido significa tirados para fora. Nós fomos tirados do mundo para o reino, das trevas para a luz, da morte para a vida. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ali Ele se fará presente. Se 2 pessoas estiverem reunidas com a intenção de adorar o Senhor, ali Ele vai se manifestar, e ali pode ser até mesmo ofertado um culto ao Senhor. O que faz a diferença são as pessoas que servem a Jesus. Não é o quanto foi pago pelas cadeiras que os irmãos sentam, ou quão caro foi o azulejo que foi colocado no chão. Não é isso não que faz a diferença. O que faz a diferença é a minha vida e a sua vida estar no altar de Deus. Eu e você estamos cheios da presença do Espírito Santo do Senhor. E as pessoas interpretam de forma errada e pensam que ser cheio do Espírito Santo é o irmão sair pulando pelo meio da igreja, ou como diz esse pastor que passou por aqui pelo campo, sair voando por uma janela dessa, passa por cima do telhado, entrar pela outra janela. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Isso é euforia, e acontece quando o Espírito Santo se manifesta. Mas a prova que eu e você somos cheios do Espírito Santo é quando os frutos do Espírito Santo se manifestam em nós. São aqueles 9 frutos lá em Gálatas 5:22, que é o amor, o gozo, a fé, a bondade, a benignidade, a temperança, o autocontrole, a longanimidade. Essas são as provas que nós estamos cheios do Espírito Santo, quando os frutos dele são manifestos em nós. Não se engane, a igreja mais espiritual citada na Bíblia não é a de Corinto. Embora ela manifeste os 9 dons do Espírito Santo, isso não é sinônimo de espiritualidade. É sinônimo que Deus deu atributos para servir a Ele na obra. O sinônimo de ser espiritual é frutificar os frutos do Espírito. Então a igreja mais espiritual que pode ser citada na Bíblia é a igreja aos Gálatas. Mas isso é tema para uma outra pregação. Para concluir aqui, irmãos, Ezequiel, ele estava no meio do cativeiro, cercado por pessoas que estavam também cativas. Mas a única diferença está no versículo de número 3 que nós lemos. E veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Duas coisas que nós devemos notar. Primeiramente, a palavra do Senhor se manifestou na vida de Ezequiel. E é a palavra que nos liberta, nos transforma, nos orienta, nos repreende. Então nós temos que ter comunhão com a palavra. Nós temos que ter a palavra gravada em nossos corações. A segunda coisa que nós devemos notar, que teve grande influência na vida de Ezequiel, é que a mão do Senhor
esteve sobre ele naquele lugar. Ou seja, ele não estava sozinho. Tendo dito isso, você também não está só em meio a essa situação que você esteja passando. A mão do Senhor está sobre sua vida, sobre sua casa e sobre sua família. E eu vim aqui profetizar em nome de Jesus que esta tempestade que se levantou vai passar. Eu vim profetizar um tempo novo, um tempo de muita autoridade, um tempo de prosperidade e paz. Eu vim profetizar um tempo de mudanças, um tempo onde a sua mente vai se abrir para as coisas do reino de Deus. Um tempo onde vai arder em seu coração estipular metas na presença do Senhor. Uma inquietação, um inconformismo. Eu vim profetizar em nome de Jesus uma renovação no nosso entendimento, para que nós possamos sair da boa vontade, passar pela agradável vontade e chegar na perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Aqui eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus.